Eu vou, então, falar do relatório. Eu queria dizer para vocês o seguinte: eu li algumas vezes o relatório e eu preciso ler mais vezes. É um relatório longo, o assunto não é um assunto simples, apesar de eu ter trabalhado quase a minha vida inteira com tecnologia da informação. O assunto é um assunto delicado, o relatório é longo. Eu preciso ler o relatório ainda algumas vezes. O que eu vou fazer agora é ler o ofício, que está no início do relatório, e explicar o que está escrito de uma forma realista. É uma grande responsabilidade tratar desse assunto. Eu não vou interpretar o que está escrito de acordo com o meu desejo. Eu vejo que muita gente está fazendo isso, está lendo o relatório e interpretando de acordo com a sua expectativa, para um lado ou para o outro. Eu não vou fazer isso, eu não vou dar opinião até que eu tenha lido algumas vezes o relatório. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou ler o relatório e vou explicar algumas coisas. Vários especialistas no assunto já deram a sua opinião. E, como era de se esperar, as opiniões variam. Eu vou ler o relatório aqui para vocês. É o ofício, não vou ler, desculpa, eu não vou ler o relatório, eu vou ler o ofício. Né? O ofício é direcionado ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ele é assinado pelo ministro de Estado da Defesa. Senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, passo a tratar da fiscalização do sistema eletrônico de votação pelas Forças Armadas como entidades fiscalizadoras. Inicialmente, cabe destacar que a atuação das Forças Armadas em apoio ao TSE tem sido, desde o início, pautada pela legalidade, pelo trabalho técnico altamente especializado e pela colaboração com a Justiça Eleitoral. Terceiro parágrafo. Nesse sentido, encaminho à apreciação desse tribunal o relatório técnico da fiscalização do sistema eletrônico de votação pelas Forças Armadas, anexo que foi elaborado pela equipe de técnicos militares, criada à luz da resolução TSE número 23.673 de 2021, e composta, a equipe, por oficiais de carreira especialistas em gestão e operação de sistemas de tecnologia da informação, engenharia da computação, defesa cibernética, engenharia de telecomunicações, entre outras especialidades. Eu já disse aqui em outras ocasiões, as Forças Armadas têm alguns dos melhores centros de excelência de ensino de engenharia e outras disciplinas técnicas do Brasil, o Instituto Militar de Engenharia no Rio, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica em Campinas. Quarto parágrafo do ofício. Assinalo, isso é muito importante, esse quarto parágrafo, hein? Presta atenção. Assinalo que o trabalho restringiu-se à fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais. Então, o quarto parágrafo diz claramente que este relatório não vai tratar, nunca pretendeu tratar de crimes eleitorais. Quinto parágrafo. Do trabalho realizado, destaco 2 pontos. Aqui é o ministro da Defesa destacando 2 pontos. Primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código-fonte e consequente geração dos programas código binário pode levar relevante risco à segurança do processo. E aí eu faço uma pausa para explicar para quem não é da área do que ele está falando. O código-fonte é quando o programador escreve o programa numa linguagem parecida com a linguagem que a gente usa. Então, o código-fonte é uma linguagem que o programador escreve, usa para escrever o programa, e outros programadores leem e entendem o que está escrito aí. É quase como se fosse uma linguagem humana. Depois, esse código-fonte
você usa um software chamado compilador e transforma esse código-fonte, né, que é como se fosse um texto. O compilador transforma isso no chamado código binário. Código binário nada mais é do que uma sequência de zeros e uns. É a linguagem que o computador entende. Então, o que o ministro está dizendo aqui é que durante a compilação, durante o processo de transformação do código-fonte no código binário, foi observada a ocorrência de um acesso à rede que pode configurar relevante risco à segurança do processo. Esse é o primeiro ponto que ele observa. E aí tem o segundo ponto. Segundo, dos testes de funcionalidade realizados por meio do teste de integridade e do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Essa frase é um pouco rebuscada, então vou repetir para vocês. Não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Esse é o quinto parágrafo. O ministro da Defesa levanta 2 pontos, destaca 2 pontos do relatório. Vamos para o parágrafo 6. Em consequência, solicito à Corte Eleitoral atender ao sugerido pelos técnicos militares no sentido de, e aí ele dá 2 sugestões, realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código-fonte e de seus possíveis efeitos, e 2, promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Então, o ministro da Defesa dá 2 sugestões que foram feitas pelos técnicos militares. E aí, no parágrafo 7, ele diz: para isso, apresento como sugestão a criação de uma comissão específica integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Esse é o parágrafo 7º. 8º parágrafo. Em face da importância do processo eleitoral para a harmonia política e social do Brasil, solicito ainda a essa Corte Superior considerar a urgência na apreciação da presente proposição. E aí, o ministro encerra o ofício. Por fim, reafirmo o compromisso permanente do Ministério da Defesa e das Forças Armadas com o povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem. Atenciosamente, Ministro de Estado da Defesa.